A gente continua falando de histórias de amor entre famosos, mas agora o assunto é casamento. Você sabia que tem muita celebridade fazendo pacto pré-nupcial? Isso mesmo. Para muitos é uma saída para que o amor de hoje não se transforme em prejuízo financeiro no futuro. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Vida de casada é boa, só perde pra te solteiro. Assim como na música do Wesley Safadão, o casamento para muita gente pode virar um pesadelo depois que o amor acaba. Principalmente para os ricos e famosos que acumulam milhões em bens e fortunas. Sonhei que tava me casando e acordei no desespero. Para não acordar no desespero, muitos preferem assinar um documento que define o regime de partilha de bens, mais conhecido como pacto pré-nupcial. Foi o que fizeram Zezé de Camargo e Graciele Lacerda. A empresária do ramo de saúde e beleza postou um vídeo numa rede social com a explicação. A gente ia começar a ter uma vida de casados e aí eu assinei esse documento de união estável, onde eu abro mão de tudo. Esse é o documento que a gente tem. Com o documento, Zezé evitaria no futuro a dor de cabeça que enfrenta atualmente no processo de separação com a ex, Zilu. Eles disputam na justiça um patrimônio estimado em pelo menos 65 milhões de reais. Mas o vídeo de Graciele levantou muitas dúvidas. E aí eu assinei esse documento de união estável, onde eu abro mão de tudo. O que ela chama de documento de união estável é o mesmo que pacto ou acordo pré-nupcial? O que significa na prática? Eu imagino que ela tenha assinado um contrato de convivência ou um pacto de união estável, no qual tenha sido estabelecido o regime de separação total de bens, quer dizer, o patrimônio de cada um fica absolutamente preservado e segregado. Na eventualidade de uma ruptura no relacionamento, ela não vai ter direito a participar ou a reivindicar qualquer participação nos bens que estejam em nome do Zezé. E qual a diferença entre casamento e união estável? Os direitos são praticamente os mesmos. A diferença é que na união estável não muda o estado civil. Os dois permanecem solteiros. Mas o casal precisa morar junto para ter a união reconhecida. Ah, e atenção! Não há mais o prazo mínimo de 5 anos de convivência sob o mesmo teto. Graciele e Zezé já colocam em prática o regime de separação total de bens. Segundo ela, cada vez que saem para jantar, cada um paga a conta. Zezé e ela também compraram juntos o apartamento onde vão morar. Graciele explica: fiz questão de pagar com ele. A minha parte foi financiada, já que eu não tenho valor. Ele comprou o apartamento e a outra metade eu financiei. Mas olha só o que diz o advogado. Se eventualmente o Zezé vier a falecer, enquanto eles ainda tenham essa relação, ela vai ser herdeira do Zezé, tá? E isso especialmente em função de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal que equiparou a união estável ao casamento no que diz respeito ao âmbito da sucessão. Se o Zezé vier a falecer, ela vai ser herdeira do Zezé, ela vai concorrer com os filhos em iguais condições. Existem mais 2 opções de regime de bens. Na comunhão universal, tudo que é adquirido antes e depois do casamento ou união estável é compartilhado. Já na comunhão parcial, o casal divide apenas o que foi conquistado depois do casamento ou união. Em caso de morte, o viúvo tem direito à metade dos bens e os filhos levam os outros 50%. Mas e quando a exceção foge à regra? Isso que eu tô fazendo não é pra mim. Antônia Fontenelle viveu com o diretor Marcos Paulo durante 7 anos, em contrato de separação total de bens. Antes de morrer, ele escreveu uma carta deixando 60% dos bens e investimentos para Fontenelle. Depois de anos em disputa, a justiça decidiu que a atriz tem direito a 50% da herança. A outra metade será dividida entre as 3 filhas de Marcos Paulo. Fontenelle comemorou a decisão na internet. Os pactos pré-nupciais não são exclusividade dos famosos.
Carolina e o Wallace se casaram no regime de separação total de bens. E mesmo os dois sendo advogados, a decisão surpreendeu amigos e parentes. Eu tinha muito medo de falar, porque eu tinha a impressão que eu ia ser mal interpretado, né? Porque as pessoas acham que o regime de separação ele é uma desconfiança, como a gente estava falando, né? É uma desconfiança. E eu acho que a confiança tem que ter no casal de qualquer forma, independente do regime. Para mim foi muito tranquilo, porque eu estava com um apartamento que já estava alugado na época que a gente casou, e os meus pais já tinham passado um bem imóvel para o meu nome. Então, de certa forma, eu tinha a certeza que não importa o que acontecesse, aquele bem ninguém ia mexer. Apesar da separação total de bens, o casal é sócio no escritório de advocacia, tem conta conjunta e divide todas as despesas. Casamento, na minha opinião, ninguém ganha nada. Os dois estão trabalhando juntos para terem uma vida melhor. Eu acho que também desde a época do dote, né? Aquela coisa de entregar. Então, se você não traz um patrimônio para dentro desse relacionamento, você não é digno de confiança, sabe? Eu acho que houve uma patrimonialização do casamento. Então, as pessoas hoje, quando vêem um casamento despatrimonializado, elas se assustam. O empresário Chiquinho Scarpa foi casado 2 vezes e nas 2 fez um acordo pré-nupcial, com separação total de bens. A primeira união foi em 1998, com Ana Carolina Oliveira, a Carola. A segunda, em 2006, com Rosemary Bosenbecker. Elas estavam tão felizes de casar comigo que nem deram bola para o pacto nupcial. Mas o casamento com Carola terminou de forma polêmica 9 meses depois. A Socialite entrou com um processo reivindicando pensão alimentícia. Perdeu e ainda teve de arcar com o pagamento dos advogados. É muito importante o pacto antinupcial, porque você passa a vida inteira trabalhando, tá certo? E criando um patrimônio. Aí, de repente, o casamento, como é o meu caso, nos 2 casamentos, durou muito pouco, então aí o pacto realmente funcionou. Ah, o amor e suas surpresas. No começo foi tudo bem, a convivência foi boa, durou 3 anos e pouco, quase 4 anos, mas na separação, amiga, vou te falar uma coisa, ele queria tudo. Tudo. Lilian Gonçalves é empresária da Noite Paulista, dona de 9 bares, restaurantes, casas de shows e baladas. Lilian conta que ter assinado um contrato pré-nupcial evitou problemas maiores na hora de encerrar um relacionamento de 4 anos. Ela escolheu um contrato de união estável, com separação total de bens. Então eu fui ao cartório, fiz um contrato de união estável e ditei ali as minhas regras, através da minha advogada. Eu ditei as minhas regras, que eu não queria dar nada, que tudo que era meu era meu. E foi o que aconteceu em 2011. Eu descobri várias traições. Traições financeiras, traições físicas, traições de todas as formas que você puder imaginar. Se ela pensa em repetir a dose? Tudo igual, exatamente igual. Já estou fazendo. Já tem um amor novo na área? Já conversei, ele tá ok, tá tudo bem. Agora só falta eu montar a situação. Vai ser exatamente igual, né? Mas nem sempre um documento registrado no cartório é suficiente para evitar um processo longo e desgastante. A atriz Stephanie Brito e o jogador Alexandre Pato assinaram um contrato pré-nupcial, com separação total de bens. 9 meses depois, o fim do relacionamento e o começo de uma briga na justiça que duraria 4 anos. Pato foi condenado a pagar pensão alimentícia de R$50 mil durante 18 meses. 900 mil no total. E nos Estados Unidos, onde ocorrem as separações mais bombásticas e caras do planeta, como funcionam pactos pré-nupciais? Nos acordos pré-nupciais lá nos Estados Unidos, as pessoas têm mais liberdade para criar regras específicas, etc. Em alguns pactos aqui no Brasil, as pessoas tentam criar uma regra para eliminar o direito de um companheiro sobrevivente ou de um cônjuge sobrevivente ter direitos sucessórios em relação ao cônjuge falecido. How it all began.
O contrato de casamento entre Michael Jackson e a enfermeira Debbie Rowe especificava que, em caso de separação, a guarda dos filhos, Prince e Paris, ficaria com ele. Foi o que aconteceu de fato em 1999. Oh my God, I love this song! Outro exemplo. Se um dia Nicole Kidman se separar de Keith Urban, o cantor vai receber $600 mil, o equivalente a R$2,5 milhões para cada ano do casamento. Os dois já estão juntos há 13 anos, o que soma $32,5 milhões. Mas o cantor perde tudo se usar drogas ou beber demais. No divórcio mais caro da história, o magnata Jeff Bezos teve que dividir com a ex, Mackenzie Bezos, metade de tudo que eles acumularam durante os 25 anos de casamento. Ela recebeu $35 bilhões, o equivalente a R$146 bilhões. Como não havia um pacto pré-nupcial, prevaleceu a lei do estado de Washington, onde os dois viviam na época da separação no começo do ano. Paul McCartney também se deu mal por não ter feito um contrato ao se casar com Heather Mills em 2002. Heather levou o equivalente a R$150 milhões por 4 anos de casamento. Gustavo Lima e Andressa Suita, casados desde 2015, também optaram pelo regime de separação total de bens. E Wesley Safadão? O que ele fez para não acordar no desespero? Safadão se casou com Tiane Dantas há 3 anos. Antes da cerimônia religiosa em Fortaleza, o cantor registrou no cartório um contrato pré-nupcial com separação total de bens, que impede a esposa de ter direito à metade do patrimônio dele em caso de separação. Então fica assim, cada qual com seu cada um, e que seja eterno enquanto dure. Vida de casada é boa, só pede tradição. Quer saber mais sobre os acordos dos famosos? Preparamos um conteúdo exclusivo no r7.com/canal Domingo Espetacular.